Olá, muito bom dia. Que bom podermos estar aqui para falar do amor de Deus. Na última semana nós tivemos as eleições e durante toda essa semana nós ouvimos candidatos que não foram eleitos, completamente frustrados, esbravejando, falando palavras pesadas até mesmo contra seus familiares, amigos e a própria população. Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não sabem, na verdade, no que confiar, ou em quem confiar, ou no que depositar a sua fé. Desde que a história é história, nós sabemos que o homem não é passível de confiança. O ser humano, desde então, graças ao mal que existe dentro dele, sempre tem provado que, na maior parte das circunstâncias, confiar não é possível. E isso acontece porque, como a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. O que nós precisamos entender é que o nosso relacionamento com Deus fará toda a diferença nestes momentos de grande frustração, ou até mesmo em momentos pelos quais nós depositamos a nossa confiança. Particularmente, eu não creio ser a política um lugar para pessoas de Deus participarem. Não porque não seja algo de Deus, mas justamente por perceber que hoje a política é um dos principais meios usados por Satanás para roubar a nossa fé e a nossa intimidade com Deus. O que piamente eu creio é que a igreja hoje deveria exercer o seu papel político, mostrando toda a diferença do que é ser casa de Deus. Mas isso não tem acontecido. A igreja não tem cumprido o seu papel profético quando nós temos a palavra de Deus dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e me buscar, então eu ouvirei dos céus as suas preces, sararei a sua terra. O nosso Deus não é um Deus de mentira. E, na verdade, diante disso, nós podemos ter em mente também que, se não estamos cumprindo o nosso papel, estamos condenados, sim, a ter cada dia problemas estruturais em relação à nossa sociedade. E, novamente, eu afirmo que tudo isso tem acontecido porque a Igreja do Senhor não tem exercido o seu papel de autoridade profética. Mas quando eu digo igreja, eu não estou apenas falando da instituição, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Nós somos responsáveis pela mudança do mundo em que vivemos. A questão é que muitas vezes nós fugimos da nossa responsabilidade, simplesmente porque nós não queremos assumi-la, ou porque nós nos apropriamos de tantas e tantas coisas que vêm realmente fazer com que eu não exerça o meu papel dando desculpas. Mas hoje eu quero refletir sobre aqui o papel da nossa história. E justamente também aqui falar sobre o final da nossa história. Em Isaías 41, o profeta diz que nós somos menos do que nada. Você sabe o que é nada? Pois é, nós como homens imperfeitos que somos exatamente menos do que nada.
E é nesse princípio e visualizando justamente isso que nós acabamos por entender então que nós temos um chamado e que mesmo não valendo nada ou sendo menos do que nada, é o momento em que Deus realmente pode nos usar, o momento em que Deus pode e quer falar através de nós, através das nossas vidas. Basta com que confiemos nele, ao ponto de parar de confiar no homem, nas circunstâncias e até mesmo em nós mesmos. Justamente porque o nosso socorro, o nosso refúgio é o Pai do céu, aquele que nos chama para servir e para sermos santos. E essa é uma tarefa muito difícil, mas totalmente possível quando há disposição. O sofrimento faz parte da nossa história, justamente por sermos maus, por sermos pecadores e por termos um grande inimigo que está à solta querendo nos destruir. Mas ao mesmo tempo, nós temos toda a certeza da vitória, pelo simples fato de sabermos que é um Deus que nos ama. E também por sabermos que este Deus cuida de nós e responde às nossas orações. O problema é que muitas vezes nós queremos uma outra resposta, totalmente diferente. Mas o que deve alegrar o nosso coração, que mesmo que a resposta seja diferente, como por exemplo, não ser eleito em uma dessas eleições, seja justamente o fato de nós sabermos que no final da história, Deus será glorificado pela minha vida, pela sua vida, pela vida da igreja dele. Por isso, então, a gente precisa entender e vivenciar esta realidade do Evangelho, sabendo que apesar de sermos menos do que nada, Deus então será glorificado através da nossa vida. Diante de todas essas lutas e dificuldades que enfrentamos, todos nós perguntamos por quê? Por que eu, Senhor? Por que eu tenho que passar por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Queridos, o porquê nós já sabemos. É porque nós somos maus, porque nós somos pecadores, porque não exercitamos as palavras de poder dadas pelo Senhor em nossa boca, em nosso coração e em nossas mãos. Mas é justamente neste momento que eu preciso entender o porquê de todas as coisas. E o porquê eu já sei, mas eu também preciso entender o para quê de todas as coisas pelas quais eu passo e enfrento. Simplesmente porque tudo é para a honra e glória de Deus. E sendo eu menos do que nada, eu ainda serei usado para a glória desse Deus vivo e poderoso. Afinal, vale a pena. E este tem que ser realmente o fim da nossa história. Afinal, simples assim. Deus nos abençoe. Tchau!